capítulo 8, versículo... Eu vou ler apenas um versículo 36. Diz a Bíblia: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos gritar forte isso. Repita após mim. Se, pois, o Filho... Mais forte, gente. Se, pois, o Filho... vos libertar... verdadeiramente... sois livres. Amém, meus irmãos? Amém. Feche os seus olhos aí no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos pedir hoje a sua iluminação, Espírito Santo. Venha iluminar a nossa vida hoje. Queremos a luz desses versículos. Queremos a luz desses versículos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra nosso entendimento, Senhor. Permite com que nós venhamos crer. E venhamos igualmente viver as Sagradas Escrituras. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome de Jesus. Nós queremos, amém. Amém. Meus irmãos, eu quero falar hoje sobre esse versículo. Nós vamos falar hoje sobre libertação. Aleluia. Vocês lembram-se que eu fiquei com coloquei-me na responsabilidade de terminar os assuntos do um cristão completo, pregando sobre vós nessa passagem. Olhe para mim. No ponto de vista geral, quando nós falamos sobre quem carece de libertação, nós colocaremos essa questão. Quem é essa pessoa que carece de libertação? Dá-se o caso, muitas das vezes, e isso é muito frequente, de pessoas que não pensam que não necessitam de libertação. Eu encontro várias pessoas que quando eu pergunto sobre se já estão libertos ou se necessitam de libertação, elas simplesmente têm colocado aquela palavra: não, eu estou bem, eu acho que não preciso de libertação. Mas vocês devem lembrar que uma vez eu preguei aqui, eu acho que eu preguei isso para os evangelistas, neste caso no discipulado, segundo discipulado, quando eu colocava como tema, por que nós fomos libertos, não é? Eu ensinava lá sobre o motivo pelo qual fomos libertos. Eu dava lá o significado da libertação em Cristo e a necessidade de ser liberto em Cristo. Há homens e mulheres que aparentemente, segundo o mundo, podem estar bem, mas se forem para vir no reino do Espírito ou viverem na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, terão que passar pelo processo de libertação. Eu falava para eles que nós somos libertos para servir, coisa que o homem natural não consegue servir. Ele não consegue servir a Deus em sua condição humana, na sua condição de homem que nasceu da carne e sangue. Ele não consegue servir a Deus. E nós falamos sobre isso. Acontece simplesmente quando nós fomos libertos. Mas agora, olhem para mim. Muitas das pessoas que hoje em dia dizem que não precisam de libertação são pessoas que não conseguem fazer nada espiritualmente. Na fé, não conseguem fazer nada. Não conseguem, inclusive, entender as Sagradas Escrituras. Não conseguem ter visão da espiritualidade ou até terem um coração para crer nas coisas de Deus. Eles, inclusive, não têm aquilo que chamamos de sensibilidade espiritual. Não conhecem o fervor, porque eles ainda não estão vivos para o reino do Espírito. Mas eu tocando sobre a libertação, é algo realmente muito importante. Quem que carece de libertação? Carece de libertação todo homem que é dominado por algo que tornou-se seu senhor, algo que começou a lhe controlar, começou a lhe comandar e domina a vida daquela pessoa, de modo que ela já é induzida sem poder controlar. Ela é controlada, ela é induzida, ela tornou-se escrava de algo, ela tornou-se escrava. E se você for a pegar a palavra liberdade, libertação, mesmo que leve no dicionário mais comum, há de compreender que a libertação, ela lida com escravidão e tem a ver com um senhor. Há um senhor em cima do que é escravo.
Agora eu estou a falar que todo homem que carece de libertação é aquele homem que tem algo na sua vida. Algo na sua vida, não importa qual seja essa coisa tornou-se seu senhor, a domina e a comanda, a induz a fazer algo, mesmo que ela não queira. Ela é induzida, ela é comandada. Ela é tornada uma pessoa que, vamos assim dizer, ela tornou-se escrava, refém. Mas Jesus, ele nos ensina algo que eu preciso partilhar convosco sobre essa mesma noite. Ele falava sobre libertação, ele libertar. Mas se você conhece um pouco essa história, esses versículos, esses homens falavam sobre não necessitarem de libertação e que eles eram filhos de Abraão. Eles eram homens libertos segundo eles próprios. Mas até então, eles não eram. Eu quero entrar convosco nisso, meu irmão. Presta atenção no que eu vou te dizer agora, enquanto eu estou a entrar nesse momento. Os homens que Jesus estava a falar com eles diziam o seguinte: nós não necessitamos de liberdade. Não necessitamos de libertação. Não somos escravos. Que coisa é essa de você estar a vir falar para nós que necessitamos de libertação? Olhe para mim neste momento. Jesus estava a falar algo para esses homens. Sabe qual era a coisa? Esses homens eram aprovados em certas coisas. Como quem diz o seguinte: eram homens considerados certos, salvos, em uma certa posição, em uma certa região, uma certa localidade, e em determinadas pessoas consideravam elas salvas. Pessoas de entendimento aberto. Mas para Jesus Cristo, para aonde Jesus Cristo andava, aqueles homens não eram homens livres. Não eram homens salvos. Pegue comigo nisso nesse momento. Da onde é que surgiu aquilo que acontece até nos daqueles dias e que também nos dias acontece? Somos libertos. Numa igreja, consideramos-nos livres. Há muita gente que, inclusive, vê a igreja afirmando que já está livre. Ele, segundo a igreja dela, consideraram que ela é uma pessoa livre. Mas quando ela saiu daquela igreja, foi para uma outra igreja. E dá-se o caso que ela vem a nossa igreja, a ICGC. Ela lida-se com orações fortes que nós fazemos e ela manifesta. Pergunto a ti neste momento: que coisa é essa que acontece atualmente? Até nos dias passados acontecia. Considera-se liberto alguém numa igreja? Em certas pessoas já consideram libertas e salvas, mas outras pessoas e outra igreja não lhe consideram livre, não lhe consideram salva. Acontece que naquela igreja você não manifesta, por exemplo, aqui você não manifesta. Mas se sair daqui agora, ir para uma outra igreja, de certeza que há pessoas que podem vir a manifestar. E eu pergunto para si neste momento: o que aconteceu em si? Você está liberto ou não está liberto? Eu já encontrei vários casos, aqui mesmo na igreja. Já tive, inclusive, casos de pessoas que chegaram cá falando até em línguas. Elas eram pessoas que profetizavam, entre aspas. Mas quando chegaram aqui, nós impusemos as mãos sobre aquela pessoa, ela caiu manifestando. Ela manifestou. Demônios saíram daquele corpo. Pergunto a ti: aquela pessoa, ela realmente foi liberta? Eu volto a recitar uma coisa que Jesus Cristo disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Se apenas o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pergunto assim: que coisa é essa? Será que Deus, a libertação de Deus, é sedentária? Sedentário, o que significa? Deus liberta-me, considera-me liberto nessa igreja, mas quando eu vou para uma outra igreja eu não estou liberto. O que é isso? O que está a acontecer? E eu falo isso porque eu tenho a certeza que talvez já haja pessoas na minha igreja que vão sair daqui, irão para outra igreja, irão manifestar. Pergunto assim: você foi considerado um homem, uma mulher livre? Coloquem, tranquem por favor os micros, vocês estão a me ouvir, pelo amor de Deus. Que coisa é essa de considerar-se um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma certa região, mas na outra região nós não somos considerados? Meus irmãos, essa é uma realidade nos nossos dias. Há pessoas que estão a sair daqui das nossas igrejas,
não estão a manifestar, mas estão a ir para outras igrejas, estão a manifestar. Outras estão a sair dessas igrejas, estão a vir para nossas igrejas, estão a vir manifestar. Nas suas igrejas, alguém declarou para aquela pessoa, você está livre. Mas quando ela veio para a nossa igreja, ela manifestou. O que será que está a acontecer? Eu volto novamente a dizer o seguinte para vocês. Jesus disse, se o Filho vos libertar, se o Filho vos libertar, eu quero poder dar uma grande afirmação para você nessa noite. A maior parte das pessoas que estão nesse dilema, algumas que até agora não descobriram isso, é porque não foram libertos pelo Filho. Até agora foi o homem que os libertou. Até agora o homem libertou, o Filho não os libertou. A Bíblia fala, eu pego com muita propriedade sobre isso, porque vocês lembram da minha mensagem. Há autoridade nas Escrituras. Amém, meus irmãos? Se Jesus disse, ele está a afirmar, aquele que o Filho libertar, verdadeiramente é um homem livre. Isso não é algo discutível. Isso não é algo que nós vamos entrar e vamos tentar negociar. Se você for livre por Jesus, naquela igreja, não é que se você sai daquela igreja, vai para outra, vai manifestar. Porque Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente, com verdade, vocês são livres. Mas agora eu quero poder entrar mais profundo convosco. Escute-me. Muitos de nós temos o hábito de olhar para as pessoas que necessitam de libertação, aquelas que manifestam com espíritos. Olhe para mim, é o que você ouviu de verdade. Muitas das vezes, nós olhamos como quem necessita de libertação, aquele que manifesta com demônios. Mas a verdade é que não é só quem cai na igreja manifestando é que necessita de libertação. Pois a libertação não é só de demônios. Amém, meus irmãos? A libertação não é só de demônios. O homem precisa igualmente de ser libertado dos seus vícios, práticas, medos, atitudes, pensamentos e comportamentos e sentimentos que ele carrega. Coisas essas que nem sempre estão ligadas a demônios. Deixa eu me explicar para você isso. Eu estou a referir que o homem não só necessita de libertação, aquele que manifesta com demônios. Amém, meus irmãos? Amém. Não só necessita de libertação quem manifesta com demônios. Por favor, olhe para mim. Há muita gente atualmente que entrou na igreja, está dentro da igreja hoje, e quando ela entrou dentro da igreja, o que aconteceu é que nós colocamos as mãos sobre ela e dissemos o seguinte, oramos para que o demônio manifeste. Alguns não manifestaram. Alguns possivelmente não manifestaram e saíram e disseram o seguinte, bom, eu não manifestei, eu estou bem. Eu disse que ia falar da libertação hoje. Não foi o que eu disse, meus irmãos? Eles dizem que não manifestei, então estou bem. Lembrem daquilo que eu vos disse aqui na semana passada. Quando nós vamos analisar se é um homem liberto, uma mulher liberta ou não, não devemos analisar apenas se parou de manifestar ou se está a manifestar como demônio ou não. Queremos ver algo a começar a se mexer. Queremos começar a ver algo mexendo-se na sua vida. E se nada está a mexer-se, mesmo que você não está a manifestar como um demônio, te digo uma coisa, você ainda está a precisar de libertação. O homem não só precisa de libertação, aquele que manifesta com demônios ou com espíritos, mas o homem necessita de ser liberto de atitudes que nem sempre estão ligadas aos demônios. Vou dar um exemplo. Jesus na Bíblia, ele quando libertava pessoas, não só libertava pessoas de demônios. Diz a minha Bíblia que a mulher de fluxo de sangue não tinha nem sequer um demônio no corpo dela. Um só sequer. Ela não tinha nenhum demônio. Nós não vemos na Bíblia, Jesus naquela passagem diz o seguinte, e repreendeu o demônio, e ela manifestou, e ele expulsou o demônio. Diz a minha Bíblia que era um problema natural. Repita comigo, problema natural. Era um problema natural. Diz a minha Bíblia que até o Senhor Jesus Cristo libertou um homem que tinha a mão ressequida. Um homem que tinha a mão torta, vamos assim dizer. Ele estendeu a mão daquele homem. Ele o curou, o libertou. Mas não manifestou nenhum demônio. Quer dizer que a libertação que Jesus dá, escute-me bem,
não é uma libertação que se apenas nos demônios. É uma libertação que, inclusive, tem a ver com resolver problemas naturais e de nascença que algumas pessoas têm, que são prejudiciais. Amém? Amém? Queremos hoje poder dizer o seguinte: se alguém está me ouvindo agora que não está manifestando com nenhum demônio, mas é arrogante, aprendeu isso, nasceu dessa maneira, aprendeu com seus familiares, deixa eu te dizer uma coisa: você necessita de ser liberto. Só me dizer que você nasceu possivelmente tendo alguém orgulhoso ou orgulhosa, e talvez nenhum espírito vai manifestar em ti. É um problema natural. É um problema que não tem nada a ver com demônio. Você é alguém bastante rude nas suas palavras, malicioso. Nem tudo está ligado aos demônios. Há problemas que são naturais, mas o fato deles serem naturais não impede do homem passar da libertação. Vocês estão a me entender, meus amados irmãos? O demônio, ele tem a capacidade de trabalhar dentro do homem, mas como também fora. Mas não devemos apenas nos cingir ao demônio como fosse o único culpado da maldade que o homem tem. Lembrem-se que o homem, ele inclusive é a fonte também, tornou-se fonte da maldade depois que ele pecou. O pecado permaneceu nele, a maldade permaneceu nele. De tal maneira que há comportamentos no homem que não têm ligação nenhuma com demônios. Não tem nenhuma ligação com os espíritos. É ele. Ele que tem esse problema. Podemos até jejuar e orar, ele não vai cair, ele não vai cair. Quem tem problema é o homem. E o homem, por aquele comportamento, aquele vício, aquela atitude, aqueles modos de viver que ele tem, necessitam de libertação. Amém, meus amados irmãos? Para explicar o seguinte: não só homens possessos necessitam de libertação, mas eu preciso falar sobre isso. Eu acredito fielmente que há homens que precisam de ser libertados da mentalidade da carne. Há homens que até da desobediência precisam de ser libertados, que é um comportamento. Há homens que até da dureza precisam de ser libertados, porque é um comportamento. Há homens que até de, vamos assim dizer, a mente tradicional, aqueles que sonham e que só apontam sonhos vultos, pessoas que estão mortas. Você tem uma mente tradicional. Os teus sonhos, tudo tem a ver com coisas espirituais e hereditárias da tua casa. Você tem sonhos de ver pessoas mortas. Você tem sonho a ver pessoas que já não estão mais em vida. Você só consegue imaginar, sonhar. E até em ti há um espaço de pessoas mortas virem e ficarem em ti. A mentalidade tradicional tem que ser liberta do homem. Porque se não for a ser liberta do homem, há coisas que por vezes pode até não manifestar isso da mentalidade tradicional. Há homens e mulheres que têm a mente tradicional dentro da igreja que não estão a cair com o demônio, mas tudo que eles têm é sonho, é entendimento da Bíblia, é oração. Até quando oram, e meio que isso está acontecendo dentro da igreja atualmente, há homens e mulheres que estão a vir da tradição, quando eles entram, oram, meio que estão a tentar juntar a visão dos antepassados, por causa da mentalidade tradicional que eles têm, com a oração, e meio que eles dizem que estão a começar a ver, começam a chorar na oração, eles começam a tirar lágrimas, eles começam a gritar, começam a censurar. Eu digo o seguinte: você precisa de libertação. Tua mente tradicional tem que ser tirada de ti. Jesus Cristo tem que te libertar. Você carece de libertação. Há coisas que não têm a ver com demônios, meus amados irmãos. Há coisas que é o teu comportamento. Você não acha que realmente a desobediência que alguns de vocês têm, a dureza que alguns de vocês têm, já passou de demônios? Eu acredito que, mesmo que eu aproxime dizendo, o Espírito que tira ele, que faz ele desobedecer, ser reguila, ser desobediente, ser duro, ele não vai sair, porque possivelmente não tem nenhum espírito, é o teu comportamento. Amém? Amém? É o teu comportamento. E Jesus está a dizer o seguinte: precisamos de ser libertos. Existem pessoas que ainda são visitados nas suas próprias casas, são visitados nos seus sonhos.
antepassados. Que portal é esse aberto? Capaz de deixar eles ainda virem ter contigo depois de estar na fé. Que portal é esse? Eu realmente digo-vos, muitas das pessoas não vivem felizes na espiritualidade porque até no momento que eles não veem um demônio, eles dizem, ok, dá para relaxar. Sendo que há coisas naturais em ti, mas que não são benéficas. São um defeito. São um problema, inclusive para a sua própria família. Você percebe que em alguns momentos, há coisas que quando você faz, os teus modos de viver na tua família, com os teus irmãos, há muita gente a reclamar do teu comportamento. E você diz, olha, você que tem demônio, e meio que nossas famílias atualmente, quando alguém manifesta com demônio, por isso que hoje em dia, quando vou e quero fazer a ação de libertação, não tento impressionar o marido, vendo a esposa manifestar, porque depois daquele dia, quando tiver problema em casa, o marido você vai apontar, é você que tem um problema, você que manifesta com demônio aqui em casa. Eu não faço agora orações para impressionar o marido, eu tiro ele. Eu digo, irmão, só sair um pouco, preciso ficar com tua esposa por um instante. Para de você andar a subir boleco, para tua esposa, sendo que algumas coisas são comportamentos aqui. Tira isso, sai lá um pouco. Eu vos disse, eu agora tiro as pessoas, fico apenas com o doente, com o problemático, resolvo com ela, e depois quando eu mando voltar, não conto o que aconteceu. Por quê? As pessoas tentam querer culpá-las apenas confiando em demônios. E se demônio manifesta, dizem, olha, não estamos a ver o que está a acontecer. Irmãos, eu estou falando-vos agora. Você carece de libertação, está nessa situação que eu estou dizendo neste momento. Amém, meus irmãos? Amém. Eu trago algumas observações nesse versículo. A primeira observação é aquela que nós lemos. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Digo-vos, essa é a primeira observação. Só Jesus liberta. Amém? Amém? Eu digo uma coisa. Diante de todas as libertações que um homem pode receber, todas elas, até que ele seja liberto por Jesus, ele não está liberto. Ele ainda não está liberto. Vocês estão a me ouvir? De todas as libertações, por mais que seja o pastor quem fez isso na tua vida, se é a voz, é o comando do pastor, é ele, homem carnal, físico, humano, e não é Jesus através dele, você não está liberto ainda. Não me importa se você ficará quantos anos sem tirar nenhum demônio em ti, ou até sem analisar nenhum comportamento em ti que carece de libertação. Se Jesus não te libertou, você não está liberto. Porque só Jesus liberta. Só Jesus de Nazaré é a única pessoa liberta. E nós vemos mesmas possessões. Inclusive, como eu disse, eu não tenho medo de falar sobre isso aqui na minha igreja. Mesmas possessões. É mesmas pessoas. Mesmo termos alegado que elas passaram de 2 ou 3 ou 5 sessões de libertação. Que aqui nessa mesma igreja nós temos feito até isso. Passam de 5, de 2, de 10 sessões de libertações. Jesus já não te libertou. E a coisa mais perigosa que existe em nós não sermos libertos por Jesus Cristo é a seguinte. Você vai se frustrar no futuro. Eu já vi pessoas chorar. Meu amado irmão, em toda essa minha caminhada eu já vi choros de ambos lados. Eu já vi choro de pessoas que servem nas igrejas. É jovem, é adolescente, é senhora, é senhor grandes que pregam. Mas que um dia que eu cheguei lá e nós oramos, eu orei manifestando com demônios, um dos que mais me marcou foi de alguém que manifestou. Quando ela terminou de manifestar, ela só se viu no chão e ela levantou depressa. E depois ela me olhou perguntando o que aconteceu. Eu disse, a senhora não sabe o que aconteceu? Ela disse, eu não sei o que aconteceu. Ela não estava a saber o que aconteceu. Eu não tive coragem de falar com ela. Tive que chamar a irmã
para falar com ela. Ela começou a chorar. Ela disse que não é possível que eu manifestei com o demônio. O meu coração naquele dia doeu tanto porque eu vi um perigo. Eu vi culpados, mas também eu vi negligência do pouco conhecimento das Escrituras e de entendimento delas. Ela viveu anos acreditando que estava bem, nunca tendo sido recebido o toque. Nunca tendo recebido o toque de quem fala na boca no nome de Jesus de verdade. Ela manifestou. Ela não acreditou que naquele dia ela não estava bem. Eu sempre dizia para ela. A partir daquele dia ela fez uma coisa que até hoje não me esqueço. Ela disse o seguinte: eu peço que me ensine a orar. Eu quero tópicos de como é que eu tenho que orar, como é que eu tenho que fazer as orações. Me dá tudo. E eu digo, só Jesus liberta. Muitas das vezes, quando vocês têm levado a vossa confiança, colocarem acima de Jesus, colocarem acima de Jesus que estão bem, você realmente se engana. Quando você prefere tua própria consciência te iludir, que você está bem, que você está liberto, e você não passa da verdadeira libertação, você viverá o tempo preciso enganado. Até que Jesus te liberte. E verdadeiramente você será liberto. Aleluia, meus irmãos. A segunda observação é que a libertação dele é geral e completa. Amém, meus irmãos? Amém. A libertação de Jesus é geral e completa. Primeiro, não importando onde você for, onde quer que você pise, onde você vá, se o Filho me libertou, verdadeiramente seremos livres. Olhe para mim. Nesse ponto que eu falei agora, não é importando onde eu for, é onde quer que eu pise, onde eu quero que eu vá. Eu sou livre se o Filho me libertou. Hoje, tememos com que as pessoas que supostamente estão libertas, estão livres, elas voltem para a antiga casa após a libertação. E isso é um mal que, inclusive, até as igrejas falham em dizer que não fala com aquela pessoa. E por vezes identificarem quem está te fazendo mal. E há muitas das pessoas que, quando são libertas, elas não querem mais voltar para aquela casa. Meio que elas têm um medo. Meio que elas dizem, se eu voltar e meter meu pé, o demônio há de voltar de novo para mim. Tem que te dizer, você não está livre ainda se isso acontece. A libertação que Jesus Cristo dá é geral e completa. Não importa onde você for. Não importa se você vai entrar na palhota. Não importa se você vai poder pisar, se lançar um remédio na estrada. É completa. Não tem nada que vai poder entrar. Se o Filho vos libertar. Amém, meus irmãos? Amém. Por que eu vou ter que temer voltar a entrar naquela casa em que eu digo o seguinte, é lá onde trabalharam. É lá onde fizeram os trabalhos espirituais. Eu não estou liberto. É por isso que esse tipo de religião e de doutrina separa famílias e impede a demonstração do poder de Deus de verdade. Porque se eu fui liberto, naquela mesma casa que eu estou a viver agora, fizeram algum mal, eu volto a dormir na mesma casa, me sinto tão à vontade. Eu tenho que voltar para lá, para aquela pessoa que fez aquele mal. Agora, se eu carrego o poder de Jesus Cristo em mim, ela é que tem que sofrer. Ou não é verdade? Ele tem que começar a sofrer. Não pode ser eu a fugir. E você vê cristãos, zunza. Estão a fugir de casa. Estão a mudar de localidade. Estão a sair. Já não dá para viver mais aqui. Você vê eles, inclusive, até roupas. Até, inclusive, pratos. Até, inclusive, camas que foram dados. Já não quer. Eles estão a queimar. Sendo que são úteis de alguma maneira. Ah, não. Temos que nos desfazer de tudo. Agora porque aconteceu alguma coisa aqui dentro. Jesus te libertou de verdade. O que eu tenho medo de voltar para aquela casa? Voltar novamente. Eu não posso falar mais com aquela pessoa porque... Deixa-me te chocar com a Bíblia. Deixa-me eu te chocar com a Bíblia, meu irmão. Diz a minha Bíblia que Jesus Cristo está a caminhar, ele está a atravessar o mar da Galileia. Quando ele atravessa, diz a minha Bíblia, ele foi para a cidade de Gadara. Quando chegou em Gadara, encontrou um jovem que tinha demônios.
tinha legião de demônios. Normalmente uma legião é composta por 2.000 soldados. 2.000 soldados. 1.000 de infantaria e 1.000 inclusive andando vamos dizer, a cavalo. Sabe o que a Bíblia diz? Aquele homem foi liberto. Quando ele foi liberto, ele seguiu Jesus Cristo. Senhor, quero ir com o Senhor. Jesus disse o seguinte: volta para tua casa. Vai lá aonde você foi possesso. Testemunha, fala do que aconteceu contigo. Esse homem voltou para a mesma região dele. Ele voltou para o mesmo lugar onde ele foi possesso. Quer dizer que Jesus não se importava aonde esse jovem iria depois da libertação? Ele podia ter demônio de novo lá onde ele está a ir. Ele teve essa preocupação? Verdadeiramente sois? É por causa da escola em que eu estou. Vamos te obrigar você a não estudar, porque se você estudar na tua escola, você vai pecar sempre. Não é verdade? Não é verdade? Eu me concentro quando estou na igreja. O meu problema é que quando estou na escola, meus amigos me influenciam. Você está liberto? É o meu trabalho. O ambiente do meu trabalho não ajuda. Eu tenho que mudar. Meu trabalho fofocam bastante. Eu pergunto, que trabalho é que não tem fofoca? Existe? Essa é uma desculpa porque você não está liberto. Volta para a tua casa, gadareno. Vá para a tua casa, para a tua cidade. Vive no meio daqueles lugares onde você um dia foi possuído de demônios. Vamos lá ver se o demônio vai conseguir entrar em ti novamente. Deixa eu te dizer uma coisa. A libertação que Jesus dá é um selo. Diz a minha Bíblia, livro de Filipenses capítulo 2, que Jesus é o nome acima de todo o nome, de todo o principado, de toda a potestade, de toda a entidade espiritual. Pergunto a ti, se Jesus me libertou, eu estou a voltar agora para onde eu fui possesso, que demônio vai entrar em mim novamente? Existe? Existe, meus amados irmãos? Não. Agora, deixa eu te dizer isso em tom alto. Meu trabalho me influencia negativamente. Você não está liberto. Minha escola me influencia negativamente. Você não está liberto. Como se nós, os nossos pastores, não frequentamos escola nem trabalhos. Nos pergunta se nós nos sentimos tão ofendidos com o que acontece lá, ou estamos a influenciar, estamos a mudar os círculos dos ambientes que nós vivemos. Perguntem-nos. Perguntem se nós não estamos a influenciar o nosso ambiente que nós vivemos nele. Perguntem se nós não estamos a mudar. Lembra, meus amados irmãos, quem esteve no Instituto, lembra daquilo que nós fizemos no Instituto. Na escola. Nós quase pegávamos toda a escola na nossa mão. Eu, inclusive, estive de frente com o diretor. Quando uma das jovens manifestou como demônio, eu fui ter com o diretor. Eu disse, permita-me orar. Tiveram irmãos que estavam lá comigo naquele mesmo dia, que não estão mais cá. Eles podiam testemunhar sobre isso. Eu disse, diretor, permita-me orar por ela. Eu sei que eu posso orar por ela. Isso aqui é um demônio. Nós pegávamos aquilo tudo na nossa mão, porque nós é que influenciamos o ambiente quando fomos libertos por Jesus Cristo. Não devemos ser influenciados novamente por espíritos. Amém, meus irmãos? Amém. Porque fomos libertos. Porque aquele amigo que eu tenho está me dando palavras negativas. Eu estou a aprender a calar um de novo. Irmão, você está liberto de verdade? Não, eu estou a ter conversas que não são boas no meu trabalho, com meu amigo, com meu colega. Você não está liberto. Você está caindo na lábia dele, você não está liberto. Como você vai conseguir influenciar o poder de Deus? Você imaginou? Que coisa horrível. O poder das trevas influenciar o poder de Deus. Isso não é horrível? Como é possível? Eu fico com as escrituras. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus por isso. Diz a minha Bíblia que o gadareno voltou para o mesmo lugar. Se o Filho vos libertar, não mais. A influência do lugar não importa. Aleluia. A influência do lugar não importa, não me irá mudar. Não me vai mudar a influência do lugar. Mesmo se for para me manter dentro da Babilônia. Se eu fui liberto,
Estou livre. Aleluia, meus amados irmãos. O apóstolo Paulo, ele fala algo que eu vos digo, meus amados irmãos, veja só, e se for para se manter livre, é preciso você manter a sua liberdade em Cristo. Paulo, quando olhou para a liberdade de Cristo, ele olhou como uma coisa tão preciosa, que ele disse o seguinte: irmãos, permaneçam firmes e não vos sujeiteis novamente a um jugo da escravidão. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. É liberdade absoluta, total. É liberdade. Eu acho que nesses dias que eu tenho meditado bastante desde que nós começamos a falar sobre o poder do Espírito Santo, temos falado sobre tudo isso, eu acho que há uma fé grande surgindo em nosso meio. Aleluia, meus irmãos. Eu não sei se ela está te atingindo. Ela está te atingindo, meu irmão? Ela está te atingindo, gente. Glória a Deus, eu espero que esteja te atingindo de verdade. Mas se você tiver aí como um cubo de gelo ainda, vamos dizer, com o teu olho todo arregaçado, morto, amarelo, seco, como um sapo que morreu na enchente antes de ontem, isso é contigo, meu irmão. Mas nós, pelo poder das Escrituras, queremos fortalecer nosso espírito. Aleluia, meus irmãos. Amém. Olha para aquela do teu lado. Eu acho que o olho dela está de facto seco. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, meus irmãos. Amém. Glória a Deus por isso. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Diz a minha Bíblia, escute só isso. Livre de se contaminar do que antes me contaminava. Diz, eu não estou a me conter para contar sobre isso. Eu leio a história de evangelistas, relato de evangelistas, não só dos anos passados do apóstolo Paulo, porque assim vai ser grandioso nos nossos tempos e que até nos tempos passados. Há um evangelista que ele morreu, acho que ainda, não sei se ele está vivo ainda, mas eu acho que se ele morreu neste nosso século XXI. Ele conta que uma vez, quando eles foram, vamos lá, eles iam, quando eles foram para a antiga União Soviética, indo evangelizar lá, onde há comunismo, eles falam sobre, chegaram num certo lugar, foi aí, foi onde havia comunismo, foi na Índia, entre na União Soviética ou Índia, não, acho que foi Índia. Eles dizem, quando eles foram para a Índia, eles foram para lá evangelizar, uma vez eles foram sentar num lugar em que tomavam sopa, na Índia. O que aconteceu? Eles tomaram toda a sopa. Os serventes observaram tudo que estava acontecendo. Quando eles terminaram a sopa, comeram a sopa, passaram-se 15 minutos, 30 minutos, eles relatam assim. Todos os serventes do restaurante vieram, fizeram uma roda, eram dois, fizeram uma roda ao redor deles, dobraram o joelho, disseram: nós envenenamos vossa sopa, esperávamos com que vocês morressem, queremos o vosso Deus na nossa vida. Foi assim que começaram a evangelizar a Índia, não com palavras, demonstrando o que acontecia e do poder de Jesus Cristo sobre eles. Toda a sopa eles limparam. E quando eles pararam, perceberam que esses homens não estão a morrer, disseram que olha, alguma coisa esses homens têm. Eu acho que seja esse Deus branco, sabe o que eles traziam na altura, que eles vão trazer para nós. Eles aceitavam o Senhor Jesus Cristo assim. Não é glorioso? Mostrar o teu Deus através não de palavras, mostrar poder. Como eu vos digo, os lugares que eu vou, eu não abro a boca que eu sou pastor. Eu vos digo, pessoas estão aqui questionando, quem é esse homem? Agora estão começar a eu ser filho dele, nem sabem quem eu sou. Não tem ideia de quem eu sou, não tem ideia de quem eu seja. Você tem que ser nosso filho. Eu sou filho de Deus, aleluia, meus irmãos. Não vosso, eu sou filho de Deus. Antes eu era contaminado, mas agora não sou contaminado. Nada pode me contaminar. Tanto o ambiente. Até para colocar agora uma TV na minha frente, eu assisti tudo assim. Você acha que eu vou... ok, tem pessoas nuas aí, está amarrado. Está amarrado no nome de Jesus.
Se o Filho não te libertou, você vai tampar os olhos, mas a tua mente está vendo tudo. Amém? Você vai tampar os seus olhos até onde? Tua mente está vendo tudo. Ele quer o coração pior. Tua mente é uma tela gigante. Ela está vendo tudo que é destruição. Ela está assistindo tudo. Até aquilo que não está vendo, ali está vendo. Você não está liberto. Amém, meus irmãos? Amém. Você não está livre. Como você fala de libertação? Como você fala que Jesus Cristo te libertou se a tua libertação não é geral, não é completa? Glória a Deus por isso. Glórias ao Senhor Jesus Cristo, pois nós recebemos uma libertação completa. Não somos mais influenciados. Eu sinto que é isso que nós estamos que a igreja perdeu com o decorrer do tempo, o poder de influenciar. Ela está muito na defensiva. Toda hora está a falar de proteção. Está a falar toda hora de me livra dos demônios. Qual é o tempo que eles vão dizer a mesma coisa? Nos livrem de Jacinto. Pelo menos eu já ouvi essas palavras. Amém? Eu já ouvi essas palavras. O demônio falando de verdade. Que olha, não sabemos o que você tem. Glória a Deus por mim. Amém? Sim, sim. Glória a Deus por quê? Pela minha vida também, igualmente. Não sei pela sua. Toda hora você tem que temer ao demônio. Toda hora você tem que temer aquilo que vai acontecer. Quem, sabe, os nossos trabalhos é que deviam ter medo. Agora está a vir alguém que deve nos mudar aqui. Amém? Nas nossas escolas, devia-se dizer, olha, está a vir alguém que há de nos mudar. Há de mudar a nossa forma aqui de ser, de fazer as coisas. Por vezes, eu comentei com a irmã nossa sobre isso, sabe? Eu sou abençoado por pessoas que nem têm ideia de quem eu sou. Estou falando de ontem. Sabe qual é a coisa mais extraordinária? É quando isso acontece com pessoas que convivem com elas todos os dias do ano. Não você consegue encontrar uma vez. Porque quem convive contigo todos os dias te conhece melhor. Analisou o teu caráter, teu comportamento. Estão a me entender? Houve uma irmã que falou assim para mim, ela me disse isso ontem, não uma irmã da igreja. Ela nem sabe quem eu sou. Comentei com a irmã nossa. Ela disse, já sinto quando eu oro em casa, eu oro sempre por ti. Pessoas como você não devem sofrer muito. Eu disse, amém. Estou a orar, Deus tem que te dar tudo o que você quiser. Eu disse, amém. Está a me abençoar. Amém? Amém? Estamos a mudar ambientes. Nós queremos mudar ambientes. Estamos libertos. Você é liberto? Você carece talvez de libertação nesse momento. A tua mente tradicional tem que ser tirada de si. O demônio da família, aquele demônio hereditário, ele só conseguirá trabalhar em mim quando ele encontrar a mentalidade dos meus avós, dos meus pais. Eu não tenho aquelas mentalidades. Qual espaço ele terá para entrar em mim? Todos que são meus avós que eu lhes vi em vida, desde que eles morreram, não lhes vejo, nem quero lhes ver. Amém? Não quero lhes ver. Alguns nem conheci, não precisa de aparecerem e se apresentarem para mim. É de vos encontrar no céu, se for. Querem aparecer para mim fazendo o quê? Estou livre. Amém? Amém. Eu estou livre disso. Eu vim me apresentar assim. Vai apanhar fogo. Eu vou te queimar, vovó. Vovó não sabe que uma vez queimei um anjo. Quando apareceu, eu pensei que era demônio. Eu disse, queima. Alguns sabem disso. Quando lembram desse episódio, estavam lá. Eles sorriem. Vovó não sabe que até anjo eu confundi com demônio. Eu disse, queima. E no teu aspecto, eu vou te queimar. Porque somos livres, não queremos mais esses contactos. Amém, meus irmãos? Amém. Agora, se vocês estiverem hoje ainda daqui desse lugar e está aí para casa. Você está aí para casa. Moribundo, desobediente, duro, incrédulo. Não só o demônio é em ti, mas os teus comportamentos e costumes estão em ti.
não está liberto. Acredite em mim. Eu acho que até os atrasos precisam de libertação. Amém? Amém. Até os atrasos precisam de libertação. Eu acho que você está a ignorar bastante isso. Precisa ser liberto. Amém. Aleluia, meus irmãos. Amém. Eu gosto desse versículo. Se pois o Filho vos libertar. É uma libertação plena. Aleluia, meus irmãos. Amém. Eu até posso chegar a afirmar que é uma libertação perpétua. Nós somos livres. Você está me entendendo, será, nessa noite? Sim. Você tem que ser liberto. Busque sua libertação. Se pôs o Filho te libertar, te digo, meu irmão, você vai entrar em todos os lugares. Não há nada que vai acontecer. Deixa-me te contar outra experiência. Há um grande pastor. Foi o primeiro que eu conheci nos telefones, através de suas mensagens. Grande homem esse. Morreu em 2011. Não me esquece disso. Morreu em 2011. Grande pastor. Eu tenho livros dele. Tenho até um filme que retrata a história dele. Ele fala sobre uma vez que ele foi para um dos livros. Ele fala sobre ele ter ido para onde vendiam drogas, vendiam heroínas, onde as pessoas injetavam-se com seringas. Ele trabalhou com uma jovem durante um mês para libertar do vício. Quando ela terminou aquela sessão, ela não tremia mais. Ela livrou-se do poder da heroína. Aconteceu um episódio e ela voltou para aquele bairro que ela vivia. Quando ela voltou para aquele bairro em que ela vivia, o que isso diz? Ela estava zangada naquele dia. Estava estressada naquele dia. Ela disse, já que estou aqui, me injete uma heroína. Porque diziam, você não está liberto, você não está liberta. Injetaram uma heroína nela. Ela fechou, ele conta que quando ela fala para ele, ela fechou os olhos para poder sentir a adrenalina. Ela fala que quando fechou os olhos não estava a sentir nada. O poder da heroína não estava a ter efeito nela. Ela não estava a sentir-se alterada. Ela até escreveu dizendo, ela pensou que venderam-lhe uma heroína fraca, barata e que era pirata. Escoraçaram ela dali porque era de alto nível. Era a mais pesada heroína. Mas não estava tendo nenhum efeito nela. Ela saiu dali, correu, foi dizer a ele. Disse que, olha, eu injetei aquilo agora, mas não senti nada. Ele escreveu isso no livro, porque Jesus já havia libertado. Está a entender esse nível? Você voltar a pegar a garrafa, você não sentir nada. Sentir algo amargar, assim como eu sinto que amarga, todas as cervejas amargam no meu paladar. Não sei na sua boca. Para mim, como amarga aquilo? Amarga bastante. Ela não sentia mais nada. Ela estava livre. Não sei na sua boca. A sua boca é doce. É doce. E eu, quando eu preciso beber, eu digo, poxa, você está sentindo o quê? Eu estou sentindo coisas que amargam. Não, isso anima. Sim, já. E acho que essa é a prova que eu sou livre. Amém? Essa é a prova que eu sou livre. Claro que foi há muitos anos atrás. Sou livre. Amém? Se alguém está livre, irmão, é de vez. Aleluia, meus irmãos. Se pôs o Filho vos libertar. Amado irmão, eu te digo que esta é a maior libertação. Mas agora vocês podem, talvez, eu quero fechar isso. Oh, glória a Deus por isso. Jesus falou uma coisa para os discípulos.
vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho pregado. Amém, meus irmãos? Amém. Jesus estava a dizer que aqueles homens, os apóstolos, estavam livres, limpos pela palavra. Se você crê em Jesus, crê na mensagem, Ele te liberta. É de vez. Grita comigo, é de vez. É de vez. É de vez. É de vez. Glória a Deus. Nenhum espírito virá a querer ousar entrar no teu corpo. Aleluia, meus irmãos.